3 indicadores fundamentalistas indispensáveis e eu tenho certeza que você não conhece nenhum deles. Me chamo Felipe Pessini, eu sou investidor profissional e nesse vídeo eu vou mostrar para você 3 métricas muito importantes na hora de analisar o balanço de uma empresa, tá? E são métricas que, creio eu, você ainda não conhece porque elas são muito mais comuns nos investidores profissionais, nos investidores institucionais, nas grandes instituições, grandes investidores, do que na internet, nos investidores em geral. Inclusive, esse é um dos motivos para eu estar trazendo esses indicadores aqui, tá? O primeiro deles é porque eu uso nas minhas análises, nas empresas em que eu invisto, eu rodo esse procedimento nelas, e também porque, como é muito incomum, né, não vejo, né, muitos investidores na internet falando sobre isso, creio que vai agregar muito para você se informar e saber deles, porque são indicadores que mostram muito da empresa, demonstram muita coisa. Inclusive, várias empresas que eu vou mostrar aqui como exemplo tiveram rentabilidades muito altas ao longo do tempo. Então, tem o exemplo da P&G, que teve rentabilidade próxima dos 6.000% nos últimos 40 anos. A Coca-Cola também é outra empresa que passa muito bem, sempre passou muito bem por esses 3 indicadores e acumula uma rentabilidade de quase 8.000% nos últimos 40 anos. E por isso que eu decidi trazer tudo isso aqui para vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela do meu computador já para mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto aqui é destacar que esses 3 indicadores fundamentalistas que eu vou mostrar, eles se referem ao balanço patrimonial. Lembrando que existem basicamente 3 principais demonstrativos das empresas, né, que elas publicam recorrentemente. O primeiro é o demonstrativo de resultado, depois o demonstrativo de fluxo de caixa e o demonstrativo de balanço patrimonial, tá? Então, aqui, esses 3 indicadores que eu vou mostrar, eles se referem ao balanço patrimonial. Então, já começando, o primeiro deles é o CAGR de reserva de lucro. O CAGR de reserva de lucro é importantíssimo para a gente olhar. Por quê? Porque ele analisa o crescimento anual composto dos lucros acumulados da empresa, tá? Aqui no Brasil, a linha contábil de lucro acumulado, ela é basicamente inútil. Lá nos Estados Unidos, ela já é bem útil, mas aqui, ao invés do dinheiro do restante do lucro líquido cair direto nos lucros acumulados dos exercícios anteriores da empresa, ele passa por várias reservas, ele já tem que ser diretamente transferido para várias reservas. Aí tem reserva de capital, reserva de lucros, e essas várias reservas, elas incrementam no patrimônio líquido da empresa. Então, por que é importantíssimo olhar para o CAGR de reserva de lucro? Porque ela confere se esse crescimento é lucrativo para o acionista minoritário. E aí eu vou explicar porque existem 2 formas de ganhar dinheiro, basicamente, né, pensando nas empresas. Ou ela te remunera por dividendos, ou você é remunerado por ganho de capital, aumento da cota. No caso, qual que é o interessante aqui da gente olhar para a reserva de lucro? O ganho de capital nada mais é que o aumento do capital dos acionistas. Patrimônio líquido, a tradução correta de patrimônio líquido é capital dos sócios, ou seja, dos acionistas. Então, se existe um incremento desse patrimônio líquido, quer dizer que houve um ganho de capital para os acionistas. E a reserva de lucros, quando ela aumenta o patrimônio líquido, que consequentemente aumenta o ganho de capital da empresa. Só que existem 2 formas de aumentar o patrimônio líquido da empresa, desculpa. Tem a forma lucrativa e tem a forma que é dilutivo. Então, a forma lucrativa é aumentando as reservas de lucros. Então, um dos componentes do patrimônio líquido, como eu comentei, é a reserva de lucro. Então, quanto maior a reserva de lucro, maior o patrimônio líquido. Agora, a maneira que é dilutiva, digamos assim, que dilui, é através das emissões de ações. Então, emitir ações faz o patrimônio líquido crescer, contudo, a participação do acionista minoritário ela é diminuída. Então, ele é diluído. E isso é muito ruim. Então, quando a gente olha para o CAGR de reserva de lucros, ao invés de olhar, por exemplo, para o crescimento do patrimônio líquido, o crescimento da reserva de lucros ela vai traduzir muito mais se realmente aquela empresa está crescendo, ela está aumentando o seu capital de uma forma que é lucrativa para o minoritário e não que é dilutiva, digamos assim. Então, por isso que é muito importante, tá? E para que serve? Novamente, mensurar o real crescimento do patrimônio líquido da empresa. Então, olhar para a reserva de lucro é muito mais importante do que olhar para o patrimônio líquido apenas, para o crescimento dele. Porque existem crescimentos, como eu mostrei aqui, que são lucrativos e tem crescimentos que são dilutivos. E no caso, olhando para o CAGR de reserva de lucro, a gente consegue mensurar o crescimento do patrimônio líquido da empresa.
Se uma empresa ela não está fazendo adições, né, ao seu lucro acumulado, ou seja, sua reserva de lucro, como eu comentei aqui na adaptação para a contabilidade nacional brasileira, o seu patrimônio líquido também não está crescendo. Então, as taxas de crescimento de reserva de lucro de uma empresa é um bom indicador para a gente saber se ela está realmente se beneficiando de uma vantagem competitiva durável. Tá? Esse termo vantagem competitiva durável é um termo muito utilizado por grandes investidores lá dos Estados Unidos, principalmente Warren Buffett, tá? Que basicamente ele diz que o sucesso, né, da rentabilidade dele, das empresas, é a capacidade dele identificar se a empresa que ele vai investir tem uma vantagem competitiva durável. Que para ele, empresas com vantagem competitiva duráveis são aquelas empresas que vão entregar retornos excelentes ao máximo de tempo possível. Então, um caso, já comentei aqui da Coca-Cola, também da Wrigley, tem também da P&G. Então, esse tipo de empresa que o Buffett quer encontrar, que nós queremos encontrar. Olhando o CAGR de reserva de lucros é um ótimo indicador para procurar vantagem competitiva durável nas empresas, tá? E agora eu vou dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: imagina que você está montando um restaurante novo, você aporta R$1 milhão, tá? Isso aqui é só para o CAGR de reserva de lucros não ficar tão abstrato e ficar bem mais concreto. Então você aporta R$1 milhão. O patrimônio líquido do restaurante, então, é R$1 milhão, que foi o aporte que você colocou. E ele te dá um lucro de 300 mil ao ano, tá? Então, aí desses 300 mil que você lucra, 200 mil você volta para o caixa para se precisar de alguma coisa e também para o capital giro, né? Para o novo ano, tudo que você precisa, para compra de insumos e tudo mais. E os outros 100 mil você joga para reserva de lucro, né? Como não tem lucro líquido acumulado aqui, contabilmente você tem que jogar para uma reserva, você joga para reserva de lucros. Então, se você aportou 1 milhão, né, que é o patrimônio líquido da sua empresa, e a sua reserva de lucros foi de 100 mil, o crescimento anual composto da reserva de lucros é de 10% ao ano, tá? No caso, nesse último ano, em um ano. Então, o patrimônio líquido do restaurante vai para R$1 milhão e 100 mil no primeiro ano. Então, percebe que esse incremento do CAGR, esse incremento, perdão, da reserva de lucros faz com que aumenta o patrimônio líquido da empresa. E agora, pensando sob outra ótica, então um novo sócio aportou 1 milhão. Então você aportou 1 milhão, novamente, voltando aqui, você aporta 1 milhão, o patrimônio líquido da empresa é 1 milhão, e você tem 100% da empresa. Só que aí um novo sócio aportou mais 1 milhão, ele quis entrar na operação e aportou 1 milhão. Então o patrimônio líquido da empresa, do restaurante, ele vai para 2 milhões. Só que a sua posição ela é diluída em 50%. E aqui o que é interessante, apesar do novo sócio ter aportado 1 milhão, você não vai usar esse 1 milhão para abrir um novo restaurante, você não vai usar para... Você pode usar para melhorar as instalações, tentar aumentar o faturamento e tudo, mas dificilmente, se você não vai optar por abrir um novo restaurante, dificilmente os lucros, a receita vai aumentar de uma forma que compense para você. Então, nesse caso, houve uma diluição. Você tinha 100% da empresa, agora você tem 50% da empresa. O patrimônio líquido da empresa vale mais, com certeza. Só que não vale mais porque ele cresceu, porque o negócio foi um sucesso. Só vale mais porque novos entrantes aportaram. E isso acontece quando a empresa emite novas ações, tá? Então, tem várias empresas, recentemente eu analisei a 1003, que ela cresce demais o patrimônio líquido dela. Contudo, esse crescimento sempre é em virtude de novas emissões de ações e não de um crescimento dos lucros da empresa. Então, se a gente olhar só para o crescimento do patrimônio líquido, ele é uma informação muito poluída. Por isso que é difícil a gente tomar decisões de investimento olhando aqueles principais indicadores fundamentalistas que a gente vê pela internet por aí. Porque tem muitas nuances dentro da contabilidade que acabam eliminando muito, que acabam incrementando o risco, né? Você acaba não analisando determinados pontos que são muito relevantes, tá? Então, como que eu interpreto esse CAGR de reserva de lucros de 5 anos? Então, o ideal, tá, é que esse CAGR de reserva de lucros dos últimos 5 anos ele esteja acima da taxa livre de risco. Então, se hoje a taxa livre de risco, né, que é a taxa Selic, vamos colocar como se fosse ela, está em 13,25%, o interessante é que a empresa cresça seus lucros pelo menos a 13,25% ao ano. E isso não é verdade para a maioria das empresas, tá? Mas é um parâmetro muito interessante, muito relevante para se considerar. No caso aqui, quanto maior, melhor, tá? Então, quanto maior esse CAGR, melhor. E aqui eu vou dar outros exemplos de grandes empresas, tá? Algumas de fora, mas vou dar também daqui, que essa métrica sempre esteve muito, muito forte, muito boa.
Então a Coca-Cola se manteve em 7,9%. Para a taxa de juros que é lá nos Estados Unidos, é uma rentabilidade muito grande, é um crescimento anual composto dos lucros acumulados, né, da reserva de lucro muito boa. E isso trouxe assim, uma rentabilidade incrível para quem era acionista da empresa. Então, nos últimos 40 anos, ela cresceu 7.800%. Tá? Outra empresa, a Wrigley, né, gigante das gomas de mascar, 10,9% ao ano de crescimento das reservas de lucros. A Burlington Northern Santa Fe Railway também em 15,6%. A Ambev em 6,4%. Tá? Esse daqui é toda a operação mundial da Ambev, não só as operações no Brasil. O banco Wells Fargo, 14,2%. A própria empresa do Buffett, Berkshire Hathaway, em 23%. E aqui eu trouxe uma empresa brasileira que recentemente eu tive a oportunidade de estudar, que é a Randon. Tá? A Randon está com um CAGR de reserva de lucros dos últimos 5 anos altíssimo. Então, nos últimos 5 anos, ela cresceu 35,68% as suas reservas de lucro. Isso é muito bom e trouxe um incremento do seu patrimônio líquido de forma lucrativa muito grande também. Tá? E agora, então esse foi o primeiro indicador. Tá? O segundo indicador é a gente olhar os ativos imobilizados pelo lucro líquido. Então, o que são esses ativos imobilizados pelo lucro líquido? Nada mais é que ativos imobilizados são imóveis, fábricas, fazendas, terrenos, tudo o que é ativo imobilizado e a gente compara com o seu lucro líquido. Tá? E por que é importante? Porque ele avalia a eficiência dos ativos da empresa. É muito importante a gente avaliar a eficiência dos ativos da empresa porque para a gente procurar vantagem competitiva durável nessas empresas, elas precisam ser eficientes. É o primeiro passo. Então, para que serve, né, esse indicador? Mede o quanto uma empresa precisa modernizar constantemente seus ativos imobilizados para se manter competitiva. Eu vou dar um exemplo que recentemente eu tive a oportunidade de olhar. Tem várias operações de academias, por exemplo. As operações de academias, né, no caso da Smart Fit, existe a troca dos equipamentos em torno de 5 a 7 anos. Existem outras marcas de academia que essa troca ela é antecipada. Em vez de ser 5 a 7 anos, tem algumas que são 2, 3 anos. E muitas vezes esse ciclo encurtado de você ter que renovar, comprar mais ativo imobilizado, comprar mais equipamentos, ele não é lucrativo. Por que ele não é lucrativo? O tempo de maturação para você conseguir acumular uma reserva suficiente para investir novamente em novos equipamentos, possivelmente ele é um período superior a 2, 3 anos. E se você encurta esse período de renovação, se você tem que constantemente ficar renovando seus ativos imobilizados para se manter competitivo frente a outros concorrentes, isso acaba perdendo muito a sua rentabilidade, tá? Então até o Warren Buffett costuma dizer que fabricar um produto consistente que não precisa mudar significa ter lucros constantes. Outro grande exemplo, tá, é aquela caneta Bic, né? A caneta Bic, o formato dela, como ela é feita desde 1950 da mesma forma, sem mudar nada. E mesmo assim, desde 1950 ela é líder de mercado. Então, ela consegue fabricar o mesmo produto sem ter que ficar se atualizando e mudando. Ela consegue fabricar o mesmo produto nos últimos 70 anos. Isso é muito interessante mesmo. E isso se traduz em rentabilidade para o acionista, tá? Então, vou dar um exemplo, voltando para o exemplo do restaurante, tá? Então, novamente, você tem um restaurante, você vai abrir um restaurante, você aporta lá R$1 milhão. Desses R$1 milhão, 600 mil foram para ativos imobilizados. Aí considero imóvel, reforma, balcão, equipamentos pesados. Então, 600 mil foi em ativos imobilizados. Então, novamente, você tem lucro de 300 mil ao ano, tá? Então, esse índice fica em 2. Então, se você tem 600 mil em imobilizado e consegue lucrar 300 mil ao ano, você fica com esse índice em 2, tá? E será que isso é bom ou é ruim? Então, como que a gente interpreta ele? Normalmente, tá? Isso são métricas do David Clark que ele traz pra gente, né? Depois de ter estudado e analisado a maneira de investir do Buffett, manter esse índice abaixo de 3 é muito bom, tá? Então, quanto menor, melhor. Outros exemplos de empresas que mantêm esses índices abaixo de 3 é a Wrigley, que eu comentei, que é aquela gigante de goma de mascar. E, novamente, a Randon, RAPT4. Eu vou trazer vários pontos aqui, a Randon também, tá? Então, a Randon mantém esse índice em 2,5. É muito interessante, ainda mais para uma empresa fabril, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda. Então, isso aqui tem totalmente o caráter educativo, o intuito educativo. E o que eu mais quero é realmente trazer esse conhecimento para que você possa conhecer mais das empresas, tomar melhores decisões de investimento. Então, é importantíssimo que você entenda toda a parte que está por trás, toda a parte profunda de análise e tudo mais, que isso que vai realmente te diferenciar, tá?
E o terceiro e último ponto, o terceiro e último indicador é o coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido corrigido. Esse aqui é interessantíssimo, apesar do nome longo, ele é basicamente, ele mensura a alavancagem. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Então, ele compara de forma direta o patrimônio líquido da empresa e os passivos totais. Só isso. Então, ele compara quanto que tem de passivo a empresa para quanto que tem de patrimônio líquido, qual que é o tamanho do capital dos sócios. E por que é importante? Ele mensura a alavancagem corrigida, tá? Então, quando a gente não corrige o patrimônio líquido, a gente olha para uma alavancagem, só que é importante a gente corrigir. E eu vou explicar como corrigir, tá? Então, para que serve? De novo, identifica se a empresa tem usado ou não suas dívidas para financiar suas operações. Por conta do grande poder de gerar lucro, empresas que normalmente têm vantagem competitiva durável, elas gastam o capital próprio para recomprar suas ações, o que reduz sua base de capital próprio. Isso, por sua vez, aumenta o coeficiente de endividamento. Então, o que acontece? Dentro do patrimônio líquido, existe dos pontos que incorpora na conta do patrimônio líquido é as ações em tesouraria. E apesar das ações em tesouraria, por natureza, ser um ativo, quando ela é embutida na conta do patrimônio líquido, ela é embutida de forma negativa. Então a gente precisa corrigir isso. Então tem que corrigir com as ações em tesouraria. Normalmente o patrimônio líquido ele não vem corrigido. Então as ações em tesouraria não têm direito a voto nem recebem dividendos. E, apesar de nitidamente serem um ativo, eles são lançados como negativo no balanço patrimonial, pois representam uma redução no patrimônio líquido. Tá? Então a gente tem que fazer essa correção para que não haja distorção na informação que a gente vai analisar. Tá? Então agora para trazer na prática. Então, novamente, restaurante novo, você aporta 1 milhão e existem 10 cotas na empresa. Então você aporta R$1 milhão e divide a empresa em 10. Você tem essas 10 cotas. Cada cota custa 100 mil. O patrimônio líquido do restaurante é R$1 milhão. 500 mil vieram de capital de terceiros. Então esse 1 milhão que você aportou, metade veio de dívida bancária, capital de terceiros. Você continua lucrando 300 mil ao ano, tá? 200 mil você usa para caixa e capital de giro, 100 mil você usa para reserva de lucro. Só que, e essas reservas de lucros incrementam no seu patrimônio líquido, então o patrimônio líquido da empresa vai para 1 milhão e 100 mil. Só que essa reserva de lucros, você usa 100 mil para recomprar a própria ação da empresa. Então você usa o capital da empresa para ela recomprar uma ação da própria empresa. Lembrando, quem é detentor das ações dessa empresa é a pessoa física, você. Mas você está usando a empresa para comprar ações dela mesma. Então essa cota que ela vai comprar sai de você e vai para o balanço da empresa. Então ela compra uma nova cota com 100 mil reais, 9 cotas você é o dono e uma cota a sua empresa é dona. Então o patrimônio líquido da empresa, contabilmente, ele iria para 900 mil só por conta dessa manobra contábil, dessa operação financeira. Só que o que na prática, de modo ajustado, se a gente ajustar mesmo, o patrimônio líquido seria os mesmos 1 milhão e 100. Então, por isso que, se a gente não considerar, né, se a gente considerar da forma correta, que é contábil, digamos assim, a forma contábil correta, considerar as ações em tesouraria como negativa, ela vai poluir a alavancagem dessa empresa. Vai parecer que essa empresa está mais alavancada do que deveria. Só que se a gente desconta e coloca as ações de tesouraria como um ativo, que por natureza elas são, você corrige o patrimônio líquido. Então, novamente, contabilmente seria 900 mil e de forma prática, de forma real e justa, seria 1 milhão e 100. Então, o coeficiente de endividamento corrigido, ele vai ser diferente do coeficiente de endividamento natural. Então, no primeiro caso em que o patrimônio líquido da empresa contabilmente vai para 900 mil, esse índice, né, esse coeficiente de endividamento, ele seria 0,55, estaria em 0,55. Já se a gente corrigisse isso, corrigisse as ações em tesouraria, ele passa para 0,45, ou seja, menor. Então é muito importante a gente corrigir o coeficiente de endividamento, porque a gente precisa ter o número correto, o número exato. Tem empresas que aparentam estar com esse coeficiente super alto, mas quando a gente vai ver, ela tem muitas ações em tesouraria, o que é muito positivo. Agora, tem empresas que o coeficiente de endividamento está alto, só que não tem nenhuma ação em tesouraria. Então, a gente precisa sempre corrigir para ter esse parâmetro, esse patamar, tá? Então, novamente, como que a gente interpreta? Relembrando o cálculo, né? O passivo total da empresa dividido pelo patrimônio líquido, só que agora a gente faz mais 2 vezes as ações em tesouraria.
E esse valor, o que começa a ficar interessante, positivo, é abaixo de 0,8, tá? E quanto menor, melhor. Então vou dar outros exemplos aqui de empresas que mantêm esse indicador abaixo de 0,8. Tem a P&G, por exemplo, com 0,71, que também é empresa que tem vantagem competitiva durável. Nos últimos 40 anos entregou uma rentabilidade de 5.200% nesse período, nos últimos 40 anos. Então é realmente uma empresa muito boa. Outra é a Moody's, né, a empresa de rating, em 0,63. Coca-Cola também é uma baita empresa com 0,51 e a Wrigley, em 0,68, tá? Bom, então esses foram os 3 principais indicadores, assim, os indicadores fundamentalistas indispensáveis na hora de estudar uma empresa. Creio que você não conhecia nenhum desses, então é importante que você pondere isso nos seus estudos, nas suas análises, né? Porque são indicadores que traduzem muita coisa, são muito relevantes, são essenciais. E eu queria deixar claro aqui que existem também outras etapas essenciais, tá? Não é só tomar decisão com base em poucos indicadores que vai fazer diferença no seu investimento. Então, é importante avaliar uma qualidade mínima dessa empresa, se ela tem uma qualidade mínima de governança corporativa, de riscos judiciais. Realizar um mapeamento para você entender todo o modelo de negócio da empresa, como que ela ganha dinheiro, de onde que ela fatura, qual que é o perfil de lucro dela. Realizar uma análise de balanços completa. Então, a análise de balanços ela inclui demonstrativo de resultado, demonstrativo de balanço patrimonial e demonstrativo de fluxo de caixa. No caso aqui, a gente focou só na análise de balanços mesmo, em 3 indicadores apenas. E por fim, o valuation, né? Não adianta nada a empresa ser excelente, se ela não está a um preço excelente, ela pode ser um mau investimento, tá? E como bônus, né, para quem ficou até o final, como bônus, eu vou deixar esse mapa mental lá na nossa comunidade do Telegram, lá no canal do Telegram, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Agradeço, se inscrevem no canal, se vocês gostaram, por favor, comente, tirem dúvidas, perguntem também. Realmente eu trago essas informações, né, essa parte educativa dentro desse mundo dos investimentos, justamente para trazer conteúdo de valor, trazer conteúdo relevante, trazer conteúdo profissional também. Então eu espero que vocês gostem. E é isso aí, pessoal. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.